Jesus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, ao lermos o livro do profeta Ageu, vemos nas suas palavras, na sua simplicidade, na sua humildade, no caráter em que Ageu tinha, podemos assimilar, mediante o seu livro, que Ageu foi um dos homens que voltara para Jerusalém, juntamente com Neemias, Esdras, Zorobabel e também o sumo sacerdote Josué. Quando nós olhamos para a situação adversa, nós podemos observar que Ageu tem uma mensagem diferente. Ageu, dos outros profetas que anunciaram o cativeiro babilônico, a sua mensagem diferente. Jeremias olhando para a iniquidade de Judá, e Isaías olhando para o pecado de Israel. O cativeiro era iminente. Jeremias profetiza durante um período de muita calamidade. Segundo as Crônicas, capítulo 34, nós vemos o rei piedoso que tentou trazer de volta a espiritualidade de Israel. Josias foi um rei que trouxe de volta a identidade espiritual da igreja de Jerusalém. Josias tirou os caminhos tortos. Josias edificou um novo altar ao Senhor. Josias foi um dos reis que tirara a idolatria de Israel. Mas o que tem a ver Josias com Ageu? Para que eu venha chegar aqui no livro de Ageu, eu preciso te mostrar porque Deus levou Israel para dentro do cativeiro babilônico. Deus, por demais vezes, advertira a Israel acerca da sua iniquidade. Depois de muito tempo que Israel estava aprisionado dentro do Egito, 430 anos, aprove Deus levantar uma voz profética e a levantar um arauto para que fosse o libertador de Israel. Era impossível tirar Israel das mãos dos egípcios, a maior potência que havia na terra. Era impossível tirar Israel das mãos de Faraó. Era impossível tirar Israel da opressão dos egípcios. Mas eu sirvo a um Deus, olhe para mim, mas eu sirvo a um Deus que é impossível na agenda de Deus, não existe. Ele olhava para Israel trabalhando no barro, na argila, na água, na opressão. Deus olhou para o clamor de Israel. Deus olhou para os filhos de Israel, olhou para a oração sincera do seu coração, e Deus levanta um homem lá no deserto. Deus prepara uma sarça, mas ela ardia, mas não se consumia. Ei, irmão, prepara aí que eu já estou sentindo Jesus. Vem aqui, olha para cá, olha para cá. Quando ele estava diante da sarça, Deus brada com a voz dizendo: ô Moisés, chega para cá que eu quero conversar contigo. Moisés, antes de tu chegasse a mim, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Simbolizava a santidade. Moisés, eu sou santo, olha para mim. Tu veio de lá do Egito como forasteiro, tu veio de lá, que Deus não está na frente. Deus mandou te dar um recado nesta noite, que quando você foi
você pelejou com as suas próprias forças. Porém agora você vai olhar para a tua situação e vai ver que antes de você ir, já vai lá na frente. Não, você não entendeu não. Vai para cá. Você pelejou sozinho, com as suas próprias forças, e você não conseguiu. Porém, agora que Deus vai mudar a tua história, em vez de você ir na frente, Deus vai controlando a situação. Preste muito bem atenção. No capítulo de número 12, no livro de Êxodo, Moisés está preparando a congregação de Israel para sair do Egito. Só que tinha uma receita. Eles tinham que sair calçados, cingidos e com o cajado na mão. Não, você não entendeu. Eles tinham que sair calçados. Eles tinham que sair cingidos. E eles tinham que sair com o cajado. Calma, eu vou te explicar melhor. Calma. Quando eles estavam indo, Deus chama Moisés e Arão e diz: Arão, Moisés, para que o povo saia, tem que haver uma preparação. Vocês vão pegar um cordeiro e vão guardar ele durante 14 dias. E no 14º dia do mês, vocês vão imolar no crepúsculo da tarde, entre 5:30 para as 6 horas. E vocês vão comer tudo do cordeiro. Não vão deixar nada. Só que não vão comer cozidos. Você vai comer assado, com ervas amargas. Olha para cá, estou te dando uma explicação. Com ervas amargas. E do suco das ervas, você vai preparar um bolo duro. Moisés pede o significado a Deus. E ele diz: Moisés, as ervas amargas, o bolo duro, simboliza a opressão de Israel. Agora olha para cá, que o negócio vai ser bom. Olha para cá. Agora, Moisés, o nome diz, Moisés, chama-se Pesach, que no hebraico quer dizer Páscoa. Páscoa no original, no Velho Testamento, significa passar por cima. Olha só, quando o anjo vê-se o sangue na casa dos escolhidos, em vez dele executar juízo, ele ia fazer isso aqui, ó. Aleluia! Vocês vão entender aí, olha para cá. Tem a casa do inimigo da cruz da direita. Tem a casa do inimigo da cruz da esquerda. E a tua casa está bem no meio. Se hoje o arrebatamento da igreja fosse hoje, olha para cá, ele ficaria à direita e à esquerda. E o crente está onde? Vou procurar, cadê o crente? Não, meu amigo, desculpa aí, mas ficou só roupa, calçado, meia. E para onde ele foi? Eu não sei para onde foi, mas ele dizia muito que ia para o céu. Agora olha, a casa tinha que estar pintada de sangue, simbolizando a aliança que não pode ser quebrada. Agora olha para cá. Eles tinham que sair. O coração de Faraó foi endurecido pela morte dos primogênitos. Faraó libera Israel. E eles vão lá, calçados, cingidos, com cajado na mão. Aquele cajado significava autoridade. Aquele cajado significava que nunca mais o Egito veria. Aquele cajado significava que adeus opressão e adeus inimigos. Olha pra cá.
suas tropas, pega os seus cavalos, pega os seus cavaleiros e vai atrás de Israel. Vai, você vai entender o que eu estou dizendo agora, presta atenção. Lá vem Faraó. Moisés levanta o povo, desmancha a tenda e ele diz: vamos embora, vamos embora. Lá vai, a caminho da terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Lá vai, eles vão indo marchando, entoando e vão glorificando, mas vão temendo, porque isso aqui era impossível. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga assim: tu, não, mais bonito, você tem algo de Deus impossível que Deus possa resolver. Tem aí, não tem? Tem algo impossível aí? Tem? Pois marca no caderno aí: hoje é 12, o dia da determinação do milagre. Conta os dias, porque Deus, quando fala, Ele cumpre. Eu disse que quando nós lutamos e pelejamos por nós mesmos, nós vamos e não conseguimos. Amém? O Salmo 40 diz: esperei com paciência no da fraco, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. E pôs o quê? Não, minha voz. Vamos lá. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. E o que mais? Não, vamos lá. Quem está com a escola dominical aqui? Vamos lá de novo. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu. E o que mais? Pôs os meus pés. Olha o pé de novo aí. Aí, ó. Pôs os meus sobre a e firmou-os e pôs o quê? Lá no caminho indo para Israel, lá vem Faraó com seus cavalos e com seus cavaleiros. Só que eles não estavam indo sozinhos, pastor Paulo. A diferença é que o anjo de Deus estava na frente. Não, você não entendeu. A diferença era que o anjo de Deus estava lá na frente. Aleluia. Irmão, passa para trás. Eita Deus maravilhoso. Enquanto você pelejar por você mesmo, a situação vai ser a mesma. Mas quando você deixar o Senhor dos Exércitos pelejar, aí o resultado vai ser diferente. Olha para o teu irmão e diz assim: deixa de pelejar sozinho. Deixa Jeová pelejar por você. Só quem vai deixar Jeová pelejar, levante a mão, abençoe a escutar e da glória. Daqui para meia-noite eu levo ele, viu? Olha para cá. Escute, olha aqui. Estavam indo. Quando o povo contempla as varas de ferro dos carros, eles começam a temer. Eles começam agora a desviar o pensamento do foco de Deus. O que eles fazem? Murmurar. Aleluia! O povo estava indo de encontro à promessa e estavam sendo arrogantes, irreconhecíveis. Por quê? Porque se Deus tirou do Egito, se comeram
de novo, ele quer retroceder. E começa a dizer: Moisés, lembras tu que lá tinha cova, lá tinha terreno? Moisés, como líder espiritual, na direção de Deus, em nome de todos, ele diz: estão vendo aí? O anjo que estava atrás passou para frente. E ele estava na frente, agora passou para trás. E quando Moisés vê o anjo retroceder atrás, ele diz: olhai e contemplai o livramento do Senhor. Enquanto eu oro em línguas estranhas, o Senhor me diz aqui nesta noite: quem está pelejando em toda a guerra vai ter vitória. Glória a Deus. Olha aqui, tá lá. Diante do deserto, pastor Paulo, tem-se o mar vermelho. Aleluia. O povo pensou que Deus iria frustrar a promessa. Ele deixou escrito aqui: eu, quando a Bíblia se refere a eu, é uma pessoa só, com autoridade que manda e que pode. Esse eu aqui está no original sendo Deus. Esse eu aqui não é pessoa física, é uma pessoa que tem autoridade tanto na terra quanto no mundo espiritual. Agora olha só, Moisés ergue o cajado e estende sobre as águas. A Bíblia diz que veio o vento oriental do norte e abriu o navio. Irmão, você não sabe o que foi que aconteceu naquele lugar. Aleluia! Vamos viver a cena? 2.710.000 pessoas diante de um mar. O único mar que eu fui na minha vida foi aqui em Parnaíba. Eu passei 15 dias em São Luís. Quando eu cheguei na praia de Araçagi, eu disse: volta, eu vou morrer afogado. Deu um baixão assim, mas quando eu vi aquele mar, eu disse: Jesus. Aí o Senhor entrou dentro de mim e disse: veja o tamanho deste mar. Aí o Senhor disse: está vendo? Eu tenho poder. Deus diz: eu tenho poder para abrir ele, assim como eu fiz para Israel. Irmão, que façanha! O povo olhou e ficou assim. Irmão, olha para cá, deixa eu te dar uma revelação aqui agora. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Filma isso aí, varão. Filma essa mão levantada. Filma, filma. Filma aí, filma, filma. Eu quero te dizer nessa noite, debaixo da unção do Espírito Santo, que não tem mar que fique fechado quando Deus decretar a tua vitória. Alaba, chore, me da candalária. Alaba, camando, me da sobre, me da pai. Não tem mar que fique fechado. Quando Ele decretar a vitória, o mar vai se abrir, tu vais passar, a tua casa será abençoada e você vai cantar só: o Senhor é Deus. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia, aleluia nessa noite. Vai pra cá. Aleluia. Vou passando um a um. O que eu acho interessante, irmão, é que nem lama ficou nos pés. A Bíblia diz, pastor, que eles passaram a pé enxuta.
Sabe o que é isso, irmão? É cuidado. Deus cuida de cada um de nós. Você não é bastardo, não. Você não é esquecido por Deus, não. Você é herdeiro de Deus. Herdeiro de Cristo. Deus abriu o mar, mas deixou o povo se lambuzar na lama. Ele disse, não, Deus quando dá a vitória, está completa. Vamos indo. Irmão, a porta não se fechou enquanto os da promessa não terminaram de passar. Quando chegou o último, eu posso ver o povo assim. Passou Moisés. E lá ele Faraó. Atravessando. Aí Deus disse, Moisés, sabe o que eu vou fazer agora? Além da vitória, eu vou exterminar os teus inimigos. Faraó, com a sua mitra de Deus. Sabe o que as águas fazem? Glória a Deus. A porta que Deus abriu, é para você e sua família passar. E quem passar por ela, e quem tentar entrar, vai ser amaldiçoado. E eu quero te dizer, Jeová vai descer a mão e vai provar para ele que ele é Deus. Irmãos, o sentimento de quem recebe algo de alguém é ser agradecido, sim ou não? Esses dias, semana passada, para dizer ontem, foi meu aniversário. Fiquei um ano mais novo, né? E na quarta-feira eu recebi um presente da minha família em nome de todos. Eu ganhei um dado. Minha primeira atitude foi ser agradecido a Deus e a minha família. Aqui, olha só, olha. Quando Israel passou, que eles chegaram do outro lado, houve uma comoção. Aconteceu algo diferente. A Bíblia não relata, mas Flávio Joséfo faz questão de dizer que os anciões de Israel dançaram na presença de Deus. Dançaram na presença de Deus. Acabou. A dança do sonho é a dança da mulher. Presta atenção aqui, que eu vou dizer. As mulheres só olhando lá e dizem assim, nós somos desprezados, hein? Mas deixa quieto. Aí ela começou a dizer, ei, acabou a dança dos homens? Agora me disse, agora é a nossa vez. Tira de dentro do alforje. Mãe, você, alguém se deu esse microfone para mim. Eu quero exemplificar isso aqui no máximo. Tira o alforje. E ela diz, amigas, vamos lá. Aí o comboio de mulher com o tamanho da mãe, mas é isso. E Miriam fala, qual é a música? Ela disse assim, essa aqui. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Pastor, quem recebe vitória fica alegre. E Neemias olha para a força que Deus tem para cada um de nós. E ele diz, a alegria do Senhor é a minha força.
notar aqui uma coisa. Talvez os teus joelhos estão calejados. Talvez você secou até as suas lágrimas. Talvez os teus cotovelos estão roxos. Talvez o teu joelho já criou até cascão. Mas eu quero te dizer que Deus tem refrigério para a tua alma. Aleluia! Ezequiel estava diante da porta do templo e aparece um homem, um Cristo teofânico, com um cordão que ele vai medir. Ele diz: oh Ezequiel, entra aqui, Ezequiel. Entra aqui, Ezequiel. E ele começa a sentir alguma coisa molhada. A água estava sobre as alparcas, na altura dos arqueiros. Ele mede mais 500 metros. E o Senhor diz: entra aqui, Moisés. Entra aqui, Ezequiel. Entra. E ele vai. A água estava na altura do joelho. Irmão, ai meu Deus, será se eu falo? Jesus vai colocar azeite nos teus joelhos. Para tirar ou para aliviar a casca que tem criado. Mas o teu joelho vai continuar no chão. Você não entendeu? O teu joelho vai continuar no chão. Glória a Deus. Para continuar buscando a Deus. Quando ele sentiu o refrigério sobre os seus joelhos, aí Deus diz: vem, Ezequiel. Medindo mais 500 metros, a água estava sobre os ombros. E ele mede mais 500 metros. E ele diz: Ezequiel, vem. Aí sabe o que Ezequiel diz? Já eram águas que eu não podia caminhar, mas eu entrei nadando. Irmão, talvez a água nos pés, a água nos joelhos, a água nos ombros não vai te trazer refrigério. Mas quando você nadar no rio de Deus, Deus vai sarar as suas feridas por completo. Quem crê na glória que eu explico agora. Você vai entrar lá dentro, vai sair restaurado. Isaías diz que ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos caídos. Aí, depois que ele restaura, ele diz: eles vão voar como águias. Irmão, quem voa junto com as águias enxerga além das nuvens. Quem voa como águia, melhor dizendo, eu vou explicar melhor. Quem tem visão de águia não enxerga apenas o problema, enxerga Deus na frente e a vitória. Aleluia! Pois bem, vamos para o texto. Ageu, ele e mais dois, Zacarias e Malaquias, foram os últimos profetas
que profetizaram depois do cativeiro babilônico. Se misturarmos Ageu, Malaquias e Zacarias, daríamos apenas um só livro. Assim como Neemias e Esdras, no cânon sagrado hebraico, é o mesmo livro. Porque narram uma situação em que Neemias pede ao rei Ciro que viesse dar a eles motivos e oportunidade para cuidarem da cidade de Jerusalém, que estava entregue às ruínas. Quando Neemias pergunta a Anani como estava a situação de Israel, a resposta não era boa, porque os irmãos estavam vivendo em miséria, a cidade estava assolada, cumprindo-se a profecia de Jeremias, que Jerusalém seria morada de chacais. Aquela mensagem entra dentro do coração de Neemias, e ele diz: e chorei, e lamentei por muitos dias. O choro de Neemias e o choro da congregação tocaram Deus, tocaram a simplicidade do coração de Deus. Quando Neemias vai diante de Ciro, o coração de Ciro já está quebrantado. Deus trabalhou no coração de Ciro, como também trabalhou no coração do rei Belsazar, para ir buscar a interpretação num jovem por nome de Daniel. Olha para cá, Ciro decreta não só que Neemias e os reconstrutores vão embora, mas ele também decreta, no capítulo 45 do livro de Isaías, que Israel volte para a sua pátria. Glória a Deus. Irmão, e é uma coisa, voltar é outra. Não é isso, meu pastor? Agora olha para cá, deixa eu te explicar. Eles foram aprisionados, acorrentados, frustrados. E segundo Flávio Josefo diz que a nação de Israel era a nação temida. Por quê? Porque em vez de Israel pelejar, Deus pelejava com eles. Então vai diante deles os amorreus, os sedeus, os gergazeus, os jebuseus, os assírios, os egípcios, os babilônicos. Chegando na Babilônia, Deus levanta um nome para trazer advertência a Israel, por nome de Nabucodonosor. Deus chama Nabucodonosor de meu instrumento, meu servo. Por que Deus chamou um homem ímpio? Por que Deus chamou um homem que era pagão de meu servo? Como Deus controla tudo, e o homem só faz aquilo que Deus apraz no seu coração, Deus endureceu o coração de Nabucodonosor para destruir Israel. Olha para cá, vamos para a parte do conhecimento. A mensagem tem que ser completa. Olha para cá. Josias tentou impedir o avanço do reino assírio. Na batalha de Carquemes, ele morre. Ali morre-se a esperança de Israel. Agora eles se perdem. Eles vão agora viver segundo os seus próprios corações. E Deus levanta Jeremias dizendo: Jeremias, fala a este povo que eles se arrependam. Muitas pessoas não entendem por que Jeremias chorava tanto. Porque Jeremias viu por antecedência
a destruição de Jerusalém. Isaías diz que Jerusalém ou Israel era bichinho que Deus cuidava com todo amor. Olha para cá. Jeremias olha e vê que o cativeiro era impossível, a não ser, pastor Paulo, que o povo se arrependesse, a não ser que o povo endireitasse os seus caminhos. Mas foi impossível. Andaram nos caminhos de Manassés, de Roboão, de Jeroboão, no caminho da perdição. Olhe para cá. Por isso que Deus resolveu aprisionar Israel. Preste atenção. Quando Israel perde a batalha, isso aqui é forte. Nabucodonosor manda a todas as províncias dos inimigos de Israel uma mensagem e diz: vinde, contemplarem a destruição de Jerusalém. Está lá, à beira da porta, os heteus, os gergazeus, os jebuseus, os babilônicos, os assírios, os amalequitas, os filisteus, estão todos lá dando gargalhada. Não era a nação intocável, não era o povo que Deus pelejava por eles. Aí o profeta Joel diz: poupa, ó Senhor, o teu povo, e não entregues a tua herança. Capítulo 2, ao autor. Aí ele diz: chorem, ministros, sacerdotes, entre o pórtico e o altar, lamentai, promulgai um santo jejum e convocai uma assembleia solene. Oragasuri me candaraia. Tamanho era o desespero de Joel, porque ele viu que Israel estava em honra. 70 anos, irmãos, não são 70 dias. A geração que veio de lá, que entra no Egito, que entra na Babilônia, não é mais a geração que volta de volta. Quando Ciro permite que Israel volte, Ciro faz a mesma coisa. Baixa um decreto para que todos os inimigos de Israel estejam à porta da Babilônia. Era um momento sublime. E sabe o que Ciro diz, pastor? Promulga em todas as nações inimigas de Israel, em sua própria língua, na sua própria escrita, na sua própria etnia, que Israel está voltando para Jerusalém. Olha para cá. Eu encerro já com você. Quem olhou para que eles voltassem dentro do cativeiro, Salmo 137, as margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrando de Sião, dos alpendres que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Aí sabe o que a pessoa fazia? Cutucava eles e dizia assim: canta aí o hino do Senhor, canta aí uma música aí, canta, canta. Aí o salmista, com toda a alma, frustrado, e ele disse: eu não posso entoar o canto do Senhor em terra estranha. Poucos anos depois, os inimigos estão vendo Israel voltando. Aí, quando eles estão passando pelas portas da Babilônia, daquelas grandes muralhas, aconteceu algo estranho. O salmista tira uma nota
E a nota que ele canta é diferente. Ele pronuncia o passado. Ele pronuncia o presente e pronuncia o futuro. Ele diz: quando o Senhor nos trouxe, passaram do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Meu Deus, olha para cá. Quando o Senhor trouxe-nos de volta do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de canto. E então se dizia entre as nações. Olha aí, pastor. Os inimigos olhando e diziam assim: olha Israel aí, estão cantando. Por quê? Porque o Senhor renovou a alegria do Senhor. Irmão, não tem prova, não tem luta, não tem adversidade, não tem problema que tire de nós a nossa. Perda tudo, a fé nos homens, a fé na sociedade, mas nunca perda a sua alegria, porque quando estamos alegres, sabemos que o Senhor está do nosso lado. Olha aqui, mas há uma promessa. Essa promessa de Ageu, ela é tanto presente quanto também futura. Assim como as visões de Ezequiel poderiam se contemporaneizar no seu tempo ou também futuramente. Assim como João, escrevendo o Apocalipse, viu também 3 visões: as que vistes, as que eram e as que são e as que hão de acontecer, presente, passado e futuro. O povo olhou para o templo de Salomão e viu aquela bela construção. O templo foi destruído porque o povo honrava mais a casa do que o Deus da casa. Deus fez com que Nabucodonosor levasse os utensílios. Nabucodonosor não pegou o pior, ele pegou o melhor. Ele não pegou aquilo que tinha de pior, ele pegou o melhor. Ele disse: se essa mulher é o melhor, eu vou levar. E vai, e vão embora. Só que eles vão com um sentimento novo, voltando para Jerusalém. Restaurar primeiro os muros. Porque no Salmo 127 diz: em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia quem? O sentinela. Em vão vigia o atalaia, se o Senhor não guardar a casa. Para que eles viessem primeiro guardar o templo, eles tinham que guardar a sua vida espiritual. Jerusalém com muros simbolizava espiritualidade. Jerusalém sem muros, eles estavam vulneráveis. Primeiro, Esdras vai, constrói a sua obra, e Neemias dá um sucesso para ele. Olha para cá, o templo agora está quase construído, só que houve um problema, pastor. O povo viu que os inimigos de Israel tinham as suas casas belas, alicerçadas, e viu que eles moravam em tabernas velhas, que eles moravam em lugares áridos, e começaram a cuidar de si mesmos. Ai, Deus, como não deixa a sua promessa, foi eles que fizeram, não deixa nenhuma das suas promessas caírem por terra. Aí Deus levanta Ageu e diz assim: olha, quem não viu a primeira casa, no seu esplendor, na sua glória, no seu tamanho? Aí Deus disse: estou deixando a minha casa em obra, esquecida. Ei, irmão, cuida da casa de Deus.
Glória a Deus. Cuida do templo do Senhor. Deus não habita onde tem pecado. Deus não habita onde tem intriga, nem avareza, nem inimizade. Para que o Espírito venha e habite plenamente esse corpo. Está limpo. Sabe por que muita gente não recebe bênção na igreja? Porque estão em pecado. Porque murmuram. Porque falam mal de pastor. Porque pecam contra Deus. Irmão, se você está 10 anos orando por uma bênção e essa bênção nunca chegou, se ajoelha, se põe diante do altar e vê o que está errado. Mas dessa noite o Senhor te convoca para que a glória da última casa seja maior do que a da primeira. Fique de pé em nome de Jesus. Quantos cremos que o Senhor tem bênção para cada um de nós? Glória a Deus. Salomão, ele edifica a casa, ele constrói a casa. O homem sábio, ele deve construir a sua casa sobre a rocha. Na rocha vem as tempestades, vem as lutas, vem as adversidades, os problemas, as brigas, vem os tormentos. Mas a casa está edificada na rocha, a casa tem alicerce. E a gente permanece inabalável. Quando passamos a confiar no Senhor e deixamos Ele guiar as nossas vidas, aí não precisamos correr atrás de profeta, não precisamos correr atrás de profecia, porque a Bíblia diz: se permanecermos no centro da vontade de Deus, Aleluia, as bênçãos têm que nos alcançar. glória a Deus. Irmão, cuida da tua espiritualidade, cuida do dom que Deus te deu. Eu vou falar isso aqui porque o Senhor está mandando. Na igreja onde eu congrego, em toda igreja tem isso. Quando o crente, ele gosta de ouvir palavras, profecias, quando tem algo diferente, ele gosta de ir atrás. Duas irmãs que eu conheço foram a um certo trabalho, e lá a mulher que estava dirigindo o círculo de oração, a campanha, levantou para ela e disse: olha, hoje eu te digo que eu te separo do teu marido. Paulo diz: se for para vocês aí que está falando em línguas estranhas, está convergindo entre si, profetiza. Porque em vez de estar falando só em língua, edifica vocês mesmos. Profetiza que você edifica a igreja. Pastor, o senhor tem mais experiência do que eu só tenho 23 anos. Me perdoe a minha intrepidez, mas eu quero perguntar quantos anos o senhor tem? 40. É de Deus essa profecia? Será que Deus criou o casamento para se separar amanhã? Eu afirmo que essa profecia não é de Deus. Irmão, cuidado. Naquele tempo, os homens só consultavam quem era realmente de Deus. Mas, quando Saul perdeu as jumentas, ele foi atrás da pessoa certa. Tem gente, irmão, que troca o afago da igreja por reuniões que muitas das vezes a carnalidade impera. Eu não sou desses. Agora, se Jesus mandar dizer, eu digo. Agora, essa profecia de mandar os negros se separar um do outro, longe de mim. Esse espírito de Balaão eu não tenho. Graças
Graças a Deus que nós somos lavados e remidos do sangue de Jesus e temos a direção de Deus. Irmãos, Aleluia. olha para cá. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão da sua irmã. Aleluia. Olha, Jeová, louvado seja. Quando Saul toma posse do governo de Israel, a Bíblia diz que cercou-se Israel com um homem por nome de Naás. Naás significa serpente. Uma cobra cercou Jerusalém. E eles disseram assim: se amanhã, ao meio-dia, os guerreiros de Israel não estiverem aqui com o seu olho direito vazado, ele pega, pois, corta em pedaços e diz: eu vou fazer com eles e com a fazenda deles o que eu fiz com esse boi. Isso é uma afronta, irmão. Mas como quem está na direção de Deus não aceita a afronta do inimigo, Saul estava no espírito. Ele ia descendo e a Bíblia diz que o Espírito se aposta dele. Ele pega 12 bois, rasga no meio e diz: se amanhã todo Israel estiver perante mim ao meio-dia, eu vou fazer com eles e com a fazenda deles o que eu fiz com esse boi. E aí, irmão, obedecer a Deus, obedecer ao diabo. Quem? Diga. Deus. Isso ficou frustrado. Glória a Deus. Irmão, ninguém destrói o projeto de Deus para nós. Quando Deus fala, está falado. Como Saul convocou, não estavam os guerreiros, mas Israel em peso estava diante do homem de Deus. Ei, irmão, Deus quer que você se levante em prol da tua família, em prol dos teus filhos que estão perdidos nas drogas, na bebida, no álcool. Deus quer que você se levante como profeta, profetiza, mulher, homem de Deus, para que essa situação mude. Só quem crê que Jeová pode contar com você. Que a mão para cima e da glória. Se tem exército aqui nesta noite, se tem exército que pode pelejar, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Só quem tem vitória vai baixando. Só quem tem vitória de Deus pode dar vitória, vai baixando. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Baixa, 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 baixa. O Senhor é poderoso. Ele vai fazer o impossível. Ele vai fazer, ele vai fazer. Eu vou te dar um minuto e você adora ele. Vai baixando, Israel. Vai baixando, Israel. Pega o teu milagre, pega a tua cura, pega o teu impossível. Pega. Deixa Jesus te renovar. Que nessa noite, quem não falava em línguas estranhas, quem não falava mais em mistério com Deus, vai recebendo de Deus nessa noite. Recebe o refrigério, recebe o renovo. Pega. Fale mistério, recebe o fogo santo. Recebe aí força. Recebe. Deixa Jesus te renovar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. O diabo não pode destruir a minha família. O diabo não pode destruir a minha espiritualidade. O diabo não pode destruir as promessas de Deus para a minha vida.
impossível. Começa a enxergar o milagre. Olha a tua família salva aí. Olha o teu marido salva aí. Olha os teus filhos salva aí. É Jeová quem faz. É Jeová quem faz. É Jeová quem faz. É Jeová. Chore me cantará séria. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Vai botando lenha, vai botando azeite, vai botando óleo. Deixa a fogueira pegar, deixa a fogueira pegar. Não sai daqui sem Jesus te tocar. O que é que eu faço, pastor? Não sei, não. Dá sorriso para ele, glorifica ele, glorifica. Eu vejo aqui, pastor Paulo, famílias restauradas. Eu vejo aqui casamentos que estavam destruídos. Jesus entrando com providência. Ei mãe, teu filho vai ser salvo. O diabo não vai tocar nele. O diabo não vai levar. Porque tem promessa de Deus. Porque tem promessa de Deus. Tem promessa de Deus. Só quem crê vai levantar a voz e vai adorar. É a senhora mesmo, é a senhora mesmo, lá cana séria, lábia sou que me dá cana, lábia sou. Olha pra mim, a senhora sabe que dia é hoje? Sabe quando é hoje do mês? Jesus manda dizer assim: conta os dias da tua vitória. Muitas lágrimas tu tem derramado, muitas frustrações o teu coração tem tido, mas o Senhor manda te dizer que Ele cuida, que Ele vela e que Ele é fiel. A senhora vai chorar agora, mas é de alegria, porque a tua família vai ser sentar a roda da mesa, vai sentar a roda da mesa, e o diabo não vai destruir. Ele não a boca no leão, fecha a cola, para provar que ele é Deus. Só quem vê, levante a mão. Levante a sua mão para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus. Aí fora, Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e sei que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga: Deus, nesta noite, tudo que eu ouvi, tudo que foi profetizado, tudo que foi profetizado, se conclua na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida dos meus filhos. Eita, a mesa vai se alargar, vai ficar pequeno, porque Jeová vai multiplicar. Batizado ainda, seja batizado agora, seja queimado pelo fogo do meu espírito. Quem não fala mais línguas estranhas, receba o renovo de Deus, receba o renovo de Deus, recebe. Diga: eu tomo posse do meu milagre impossível na minha vida, na minha família. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu recebo, eu tomo posse, eu recebo, eu tomo posse, em nome
de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é maravilhoso. Ainda de velho. Aleluia. É bom quando a gente salva, a gente glorifica. Mas só a festa no céu por um motivo. Não? A festa no céu, quando o crente se alegra, quando o crente se renova, quando o crente é batizado com o Espírito Santo, porque Jesus está presente, não tudo. Mas só há uma alegria inatingível e incondicional quando uma pessoa se rende aos pés de Jesus. Irmãos, olha para mim. Você é crente, você é salvo. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Você é salvo. Deus te deu o direito de salvação. Agora você não pode se calar. No culto, quando nós fazemos o irmão, tem alguém para aceitar Jesus, os crentes têm que se movimentar. Ó, você está do lado de alguém, eu vou perguntar. Você está do lado de alguém que não é evangélico? Olha para mim. Você está do lado de alguém que não é evangélico? Pergunta para ele se ele quer ser uma nova pessoa. Glória. Pergunta para ele se ele quer abandonar as paixões desse mundo. Pergunta para ele se ele quer que Jesus carregue o fardo dele e dê alívio à sua alma. Mostra para ele a tua salvação. Diga: olha, eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus. Eu sou agora lavado e remido no sangue de Jesus. Diga para ele: Jesus transformou a minha vida e vai mudar a tua vida também. Tem alguém para Jesus aqui nesta noite, irmão? Alguém que deseja fazer uma aliança com Deus. Alguém que deseja ser santo, separado do mundo, da iniquidade. Tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus? Alguém que quer fazer uma reconciliação? Você está dentro da igreja, você desliza. Você eu acho que eu estou falando grego. Cadê os meus irmãos? Vamos lá, irmão. Se movimenta aí. Vamos lá. Você que é salvo na pessoa bendita de Cristo, né? Pergunte aí: olha, Jesus tem um plano na tua vida, quer te salvar. Diga assim melhor: tudo que foi pregado aqui nessa noite não é só para mim, não, é para você. Jesus quer fazer isso na tua vida. Assim como Deus mudou a história de Israel, Ele quer mudar a tua vida também. Tem alguém para Jesus, irmão? Alguém quer uma reconciliação? Se não há, eu vou passar o microfone ao pastor da igreja e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Se o gigante faz gemer, se sobre as águas tiver que passar e o teu medo fizer afundar, não desespere, não chore, não temas, entregue a Ele todos os teus problemas, Ele agirá. Ele tudo pode, Ele tudo vê. Se importar contigo, sente o teu sofrer. Som do mais profundo do teu coração. Quando estás caído, Ele estende a mão. Todas as promessas Ele cumprirá. Ele é o leão da tribo de Judá. Restaura a alegria, restaura a dor. Ele é Jesus, o único Senhor. Ele é Jesus, o único Senhor. Se não puder enxergar